Olá, galera! Bom dia! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos para mais uma quinta-feira, mais uma videoaula. Vamos estudar mais uma região, aliás, duas regiões do nosso Brasil. E a gente chega aí no capítulo 13 do livro de vocês. Olha, a gente já está no finalzinho do livro de geografia. Lembrando que a gente pulou um capítulo, depois a gente vai voltar para esse capítulo, tá? Mas na aula de hoje a gente vai estudar a região sul do Brasil, região sul e sudeste, tá certo? Esse capítulo fala da região sul, sudeste e nordeste, mas eu, professora Daniela, não vou falar do nordeste hoje. Eu vou deixar uma aula inteira só para abordar nordeste brasileiro, porque o nordeste tem muita coisa para comentar. Eu não sei se tudo tá, o livro de vocês aborda sobre o nordeste, tudo que eu quero comentar, então na semana que vem a gente estuda Nordeste. Hoje nós vamos estudar região Sul e região Sudeste. Hoje, dia 15 de outubro, é dia do professor. Ei! Então você deixa aqui nos comentários, tá certo? Uma mensagem bonita parabenizando todos os meus profissionais, né, meus companheiros de trabalho, não precisa ser a mim, especificamente a professora Daniela, mas a essa classe, né, tão trabalhadora e que é tão importante dentro da sociedade, né, agora com a pandemia a gente aqui está vendo ainda mais importância da instituição escola na sociedade e da função do professor na sala de aula, presencialmente ali convivendo com vocês. Então, deixa um recadinho aqui que eu vou adorar estar lendo as mensagens de vocês. A palavra-chave de hoje é justamente o seu recadinho, a sua mensagem para o dia do professor, que não precisa ser especificamente para mim, tá certo? Mas para a classe em geral dos professores. Eu sou muito grata a todos os professores que passaram na minha vida. Eu tive grandes mestres que se eu sei de alguma coisa hoje, se eu consigo ter algum, né, desenvolvimento cognitivo, estou aqui trabalhando com a geografia brasileira, com a ciência geográfica, eu devo isso a todos aqueles que passaram pelo meu ensino em geral, desde a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e principalmente na universidade. Nossa, eu tenho muita saudade de vários professores que eu tive o prazer de conviver, eu aprendi, outros professores já se foram e eu espero que Deus os tenha. E foram professores maravilhosos também, estão guardados no meu coração. E é muito bom esse espaço de convivência e essas lembranças que ficam ao longo dessa jornada aí da vida da gente, tá certo? Então eu também sou muito grata e nessa videoaula aqui de hoje, antes da gente começar a nossa aula, tá aqui meu parabéns, minha referência para todos os profissionais trabalhadores do Brasil, que são os professores, e especificamente para aqueles que foram meus professores. E acho que nenhum deles vai ver essa videoaula, né? Porque essa videoaula é um conteúdo exclusivo para você, meu aluno do Alfredo Siqueira Luna. Mas saibam que se hoje a professora Daniela está aqui passando alguma coisa para vocês, no passado eu estava aí no seu lugar, eu estava recebendo esse conhecimento, trocando com meus professores e tudo isso me ajudou a ser o que eu sou. E obviamente que eu não aprendi só geografia com meus professores, eu aprendi muito mais coisas que de vez em quando eu lembro de coisas que eles diziam na sala de aula, de histórias que eles contavam. Então, assim, é muito bom mesmo. Saudade de todos os profissionais, todos os professores que passaram pela minha vida. Eu sou muito grata a tudo que eles ensinaram, tá certo? Então, região sul e sudeste do Brasil, capítulo 13. Abra aí na página 358. Temos aí região de forte influência alemã e italiana. Vamos para o contexto histórico, né? Vocês sabem que geografia precisa sempre do contexto histórico. É o seguinte, durante um período, né, pós-escravidão do Brasil, lá em 1888, antes a mão de obra que trabalhava na agricultura era a mão de obra escravista. Com a libertação dos escravos, não houve uma regulamentação de oportunidade também por parte do Estado para que essas pessoas que eram escravas, elas agora trabalhassem nessas lavouras, recebessem salários por isso. Então ficou muito desorganizado porque né, o Brasil deu a liberdade para essa classe de pessoas que eram escravas, mas não deu
suporte para que os escravos pudessem trabalhar, estudar, ter dignidade de vida. Então eles ficaram soltos, ficaram perdidos. Muitos não saíram de suas fazendas, continuaram se submetendo a ser escravizados para poder ter o que comer. Alguns foram para os quilombos, outros foram para os morros. E aí foi cada um se virando como pode, mas o Estado não deu oportunidade para as pessoas. Inclusive, o Estado brasileiro fez campanha para que pessoas do exterior, né, da Europa, viessem para o Brasil. O Brasil estava precisando de mão de obra para trabalhar nas lavouras do Brasil. Então, a gente tem uma grande produção aí do ciclo do café no Brasil e era bastante concentrado também na região sul do Brasil. Então, foi convidado para que o Brasil fez várias propagandas no exterior para que esse pessoal viesse para cá. Não que a gente não precisasse de mão de obra, porque a gente tinha mão de obra que era escrava e agora já era liberto, mas as oportunidades foram abertas para, né, o pessoal estrangeiro, os alemães, os italianos, principalmente esses dois grupos da Alemanha e da Itália. E por que esse pessoal decidiu sair lá da Alemanha, lá da Itália, que a gente sabe que hoje a Alemanha e a Itália são países desenvolvidos, e vir morar para o Brasil, né? O que é que faz esse pessoal sair lá da Europa e vir para o Brasil? O período de Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela se concentra no continente europeu e acaba fazendo com que muitas pessoas migrem, saiam de seus lugares, dos seus países e vão para outros países. E o Brasil estava de portas abertas para receber esses imigrantes que eram refugiados de guerra e eles vieram trabalhar nas lavouras de café aqui do Brasil. Não que a vida deles tenha sido maravilhosa, né? Eles sofreram bastante, porque as condições de trabalho no Brasil, né? O início aí do Brasil sem escravidão, são condições de trabalho precárias, não é como as condições de trabalho que existem hoje em dia, várias leis trabalhistas que são em prol do trabalhador, mas eram falta de leis até. Então era bem complicado. Eles sofreram, mas eles vieram morar aqui, mais especificamente no sul do Brasil. Então é comum você visitar algumas cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, e ter cidades que têm arquitetura holandesa, arquitetura polonesa, arquitetura italiana, arquitetura alemã, em alguns prédios, ou grupos de pessoas que dançam, tem comidas típicas desses países, pessoas com essas características europeias, então há uma concentração até elevada de pessoas loiras, dos olhos azuis, né, com aquela característica de alemãs, até pelos sobrenomes também desse pessoal que mora no Rio Grande do Sul. Obviamente que eu não estou dizendo que são todas as pessoas, tá, gente? Falando que é comum, não são todos, tá? No Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, quem é o sul do Brasil? O sul do Brasil é o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o último estado, né, do Brasil. Temos aqui, ó, no mapa da página 358, as suas respectivas capitais, né? A gente tem aí Curitiba, como a capital do Paraná, e as principais cidades do Paraná, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A gente tem aí Santa Catarina, né, que é a capital Florianópolis, mas a gente tem aí Joinville, Itajaí, Blumenau, Concórdia, Lages, que são cidades importantes para o estado de Santa Catarina, né? Inclusive Joinville, né? Parece que é a cidade que a professora Verônica, do ano passado, de português, né? Mora. Então, abraço para ela, né? Parabéns para ela, que é dia dos professores também. Quem tem saudades da professora Verônica? Então, ela estava morando lá no sul do Brasil, tá vendo? Rio Grande do Sul, nós temos aí, né, a capital, né, Porto Alegre, mas temos aí Caxias do Sul, Santa Rosa, Santa Maria, Santana do Livramento, Bagé e Pelotas, que são centros urbanos bem importantes aí para o estado do Rio Grande do Sul, né? Vamos ler o que tem na página 358, diz o seguinte: constituída pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é uma região bastante particularizada, uma vez que é a menor do Brasil, a menor região do Brasil, tem só 3 estados, né? Abrangendo apenas 576.308 quilômetros,
o que perfaz aproximadamente 6,7% do território brasileiro, além de ser única localizada em sua maior parte fora da zona intertropical. Então, outra característica aí importante é que a região sul ela está abaixo do Trópico de Capricórnio. Se ela está fora do Trópico de Capricórnio, é uma parte do Brasil que não é tropical, né? Aquela ideia de que o Brasil é um país tropical. Não, o Brasil é um país tropical em sua maioria, mas o Brasil tem áreas que não são tropicais. E então, o sul do Trópico de Capricórnio, a gente já tem aí um clima subtropical ou até temperado, que vão ser áreas com características naturais diferentes do resto do Brasil, e nós vamos ver agora. Vira aí para a página 359, que diz assim, aspectos naturais, o clima. Aí tem a imagem aí de uma serra, ó, pra vocês verem bem direitinho um planalto, ó, na fotografia, tá vendo? E diz o seguinte, e uma árvore típica da região sul do Brasil, né? E aqui tem o climograma, ó, que mostra aqui, ó, olha essa linha, no início do ano tá lá em cima a linha, no meio do ano tá lá embaixo, no final do ano sobe de novo, ou seja, isso aqui, ó, a linha lá em cima mostra o quê? Mostra no inverno, no verão as temperaturas altas, aqui embaixo é o inverno, quando esfria, e aqui em cima novamente. E ó, chuvas distribuídas ao longo do ano todo, tá vendo? Não são tantas chuvas, como você pega o gráfico da região norte, você vai ver que essas barrinhas aqui são bem altas, né? Mas tem chuva ao longo do ano todo, tá certo? E aí que vocês veem que a média de chuvas maiores é no frio. Porque como o frio do Brasil não é um frio assim europeu, né? A ocorrência de evaporação, mesmo assim, então as chuvas se concentram mais no meio do ano, que é justamente no período de inverno. Então vocês veem que a estação chuvosa ela vai variar de local para local. Quando a gente estudou região norte e região centro-oeste, nós vimos que a estação chuvosa é o verão. Aqui, estudando a região sul, a gente vê que a estação chuvosa é o inverno. Então varia também, tá certo? Nessa região predomina o clima subtropical, que pode ser subdividido em subtropical com verões quentes, localizado no estado do Paraná, e subtropical com verões brandos, né, que é localizado no estado do Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina, né? Mas, gente, depende muito, o clima depende muito do relevo, tá certo? E se está localizado próximo de áreas muito urbanas. Então, quando tem muitos prédios, muito asfalto, a região vai ficar mais quente. E quando a cidade está localizada num lugar mais alto, as áreas vão ficar mais frias. Então, a gente tem serras no Paraná, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul. E nesses lugares que tem serra, as temperaturas são bem mais baixas, tá certo? Mas, em média, o sul já tem temperaturas mais baixas que o resto do Brasil. Mas isso não quer dizer que lá não tem calor. Lá tem calor sim, lá tem um verão forte sim, tá certo? Mas nas cidades que têm uma altitude elevada, que tem um relevo elevado, essas temperaturas não vão ser tão altas não, tá bom? Principais características do clima subtropical. Gradiente térmico anual muito grande, entre 9 a 13 graus, a maior do Brasil. Ou seja, gente, a temperatura no verão pode chegar a 30, 40 graus e no inverno a 9 graus, a 5 graus. Então, assim, há uma variação de temperatura muito grande. Aqui no Nordeste, por exemplo, aqui, Campina Grande, que está numa serra, né? O Campina Grande, a mínima de Campina Grande, quando está aquele frio que ninguém aguenta aqui em Campina Grande, é 16 graus, 17 graus. 16 graus é assim, é um marco na história da Campina Grande, é mais 17 graus. Então, de 17 graus para 27 graus, 25 graus que faz normalmente, não varia tanta coisa, tá certo? Mas no Rio Grande do Sul tem uma variação que no inverno são temperaturas quase negativas e no verão são temperaturas elevadíssimas. Então, tem essa diferenciação grande de temperatura. Chuvas bem distribuídas entre as estações do ano, não se resiste à presença de estação seca, salvo por anomalias atmosféricas. Então, não tem área que tem período que não chove. Chove regularmente o ano todo. É um clima bem agradável, tá certo? Bem interessante. Médias térmicas anuais inferiores a 20 graus, então é uma área que não é tão quente. Chuvas relativamente elevadas, acima de 1.500 metros.
metros não, desculpa, milímetros anuais. Nas áreas mais elevadas do relevo apresenta verão suave e inverno rigoroso, que é como eu disse, nas serras catarinenses, nas serras paranaenses, nas serras do Rio Grande do Sul, né, nas serras gaúchas. É frio, viu, gente? Chega a nevar em alguns casos. Apresenta subjeição às massas de ar polar. Então, por que é tanto frio? Por vários fatores. Primeiro, distante da linha do Equador, abaixo dos trópicos. Segundo, porque tem serras no decorrer desses estados. Terceiro, porque recebe correntes de vento que vem do Polo Sul, tá certo? Então, esses são os fatores que influenciam para que o clima do sul do Brasil seja mais frio e para que o clima do sul do Brasil possa ocorrer neve, que não é no inverno todo, é em momentos pontuais do ano, alguma madrugada ou outra, que pode nevar, mas devido a esses três fatores, o relevo, se tiver nas serras, né, as massas de ar polar, que são correntes de vento frio, que vem do Polo Sul, e porque é clima subtropical, está abaixo dos trópicos. E aí nós temos aí, onde tem o clima, ó, tá vendo? Ó, clima tropical de altitude, né? Clima subtropical, os dois tipos. Vegetação. Bem, a vegetação nós temos dois tipos bem presentes. Nós temos a mata de araucária, que é essa árvore aqui, que ela é bem característica, por quê? Porque ela tem um caule bem comprido e ela é latifoliada, ela tem umas folhagens bem grandes. Essa árvore ela é típica do sul do Brasil e ela tem uns frutos que é uns cocos. Parece um coqueiro, mas é um coqueiro diferenciado, certo? E ela dá fruto uns coquinhos. O nome dessa vegetação é mata de araucária, tá certo? Outro tipo de vegetação que temos aí é a campos gaúchos ou pampas, também pode ser chamado, tá certo? Que como vocês estão vendo aqui pela palavra campo, é área de gramíneas, tá certo? Então são grandes campos, grandes parques de gramas que temos aí ao longo das serras gaúchas, tá certo? Como é uma área muito fria, muito mais fria do que o restante do Brasil, as plantas não vão se desenvolver tanto como na Amazônia, que é bastante calor. Então, ó, são áreas de gramíneas e por isso que é comum quando você digitar no Google imagens, por exemplo, pampas brasileiros ou campos brasileiros, você vê imagens de bois. Por quê? Porque esse tipo de bioma, que é naturalmente, essas gramas não foram plantadas naturalmente desse jeito, são plantas que favorecem para a criação de pasto. E, consequentemente, com esse pasto dá para criar gado. Então, é comum a gente ver imagens de caprinos, bovinos, suínos, né, ao longo desses campos, por conta que vai servir de pasto para o gado, tá certo? Não, tá, gente? Só mania de bocejar mesmo. Relevo, e aí? Nós temos aí, vira aí na página 362, nós temos aí os dois tipos, ó. Área de planície e área de planalto. Olha só, a planície é verde, o planalto é amarelo, um amarelo mais escuro aí, né? Como vocês estão vendo. Estão vendo como tem planalto, como tem serra no final do Brasil, né? São muitas serras e por isso que são áreas mais frias, porque tem um relevo bem alto. Então tem a presença bastante de planícies e em maioria de planaltos. Os principais rios, página 363, né? A bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Grande do Uruguai e a bacia do Sul. São os três principais rios que cortam, né? E os aspectos sociais e econômicos da região sul, vamos ler agora. Página 363, abra aí. E aí, abriu o seu livro? Página 363. Vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: a região sul apresenta, segundo o censo de 2010, uma população de 27 milhões de habitantes, que se espalham de uma forma mais ou menos homogênea sobre o seu território. Durante muito tempo, vou pular para o segundo parágrafo, durante muito tempo foi domínio espanhol. Sua colonização efetiva foi completamente diferente do restante do Brasil. Deu-se tardiamente, de forma organizada, de acordo, né, com a colonização de povoamento, e racional, com o objetivo de garantir a posse de terra por meio da introdução de imigrantes trazidos da Europa, principalmente italianos, germânicos e eslavos, pelo governo a partir do século XX. Então, gente,
Como eu comentei com vocês, né, para trabalhar nas lavouras de café, eles também fizeram uma forma de povoar a região sul do Brasil. Porque a região sul do Brasil, devido àquele Tratado de Tordesilhas que vocês estudam lá no início do ano, lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, lembra que naquele Tratado de Tordesilhas a região sul não pertencia ao Brasil. A região sul ficava com a parte da Espanha. Então, é um território da Espanha, porém que a Espanha não explorava tanto. Então, aos pouquinhos, né, o governo português, o governo brasileiro foi povoando, trazendo imigrantes para o sul do Brasil, plantando, e com acordos posteriormente esses territórios foram conquistados. Nós tivemos a Guerra do Paraguai, né, que foi aí uma guerra que vocês veem direitinho em história, que disputa uma parte do sul do Brasil, mas que boa parte do sul do Brasil foi conquistada dessa forma, de forma pacífica, povoando o território, entendeu? E acabou se legitimando como território brasileiro. E tem aí os povos que vieram da Europa, né? Eslavos, germanos, italianos, né? E alemães foram os principais que vieram trabalhar nas lavouras de café e na mineração, né? E nas atividades daqui do sul do Brasil. Vamos continuar. Inicialmente foram ocupadas as terras de campanha gaúcha por colonos portugueses vindos dos Açores, que introduziram a pecuária extensiva. Logo foram soltando os bois para ir povoando por conta por conta do tipo de vegetação que é de pampas, que são campos que dá para fazer de pasto. Posteriormente, leva os colonos italianos, alemães, russos, ucranianos, poloneses, instalaram colônias de imigrantes nas regiões serranas. Então, foram chegando esses grupos e eles foram instalando vilas, foram colocando seus povoados. Então, eles foram fazendo com a arquitetura do lugar de onde eles vinham, as roupas que eles vestiam, as comidas que eles comiam. Então, foi preservada a cultura, né, desses países. Então, há comunidades, pequenas comunidades no sul do Brasil, que o pessoal fala alemão, fala polonês, né? Porque são pessoas que foram preservando a cultura deles. Diferentemente do que nós fizemos com a população negra, né, a população africana, os africanos não preservaram seus dialetos, os africanos não preservaram tanto sua cultura aqui no Brasil, porque eles não podiam exercer suas práticas culturais, mas os europeus, quando chegaram, eles puderam exercer suas práticas culturais, e até hoje nós temos cidades, né, nesses estados que são da região sul, que têm preservado aí, né, comunidades de descendentes de italianos, de germânicos, de alemães e por aí vai, todos esses povos que colonizaram a região sul do Brasil, tá bom? Vamos prosseguir. A estrutura fundiária apoiou-se na existência de minifúndios, policultores, introduziu o cultivo de uva, a produção de vinícola e de outros produtos de clima temperado. Então, deu mais certo produtos que dão certo para o clima temperado, como a uva, né? É até comum ter uns festivais de uva que tem umas bacias bem grandes, assim, que o pessoal fica pisando a moda antiga, né? Para poder fazer a uva. Então, são bem características do clima mais frio e por isso que foi cultivado esse tipo de cultivo, tá certo? Página 364 tem até a imagem aqui, ó, dos pés de uva. Tem imagem aí dos colonos italianos, ó, tá certo? É na cidade de Caxias do Sul, atualmente, né? Essa fotografia é de 1918, tá certo? E diz o seguinte: hábitos diferentes daqueles do nativo, porém, que viriam somar de forma qualitativa a cultura nacional. Atualmente, essa região apresenta o melhor IDH do Brasil, 0,75 desde 2010, e a menor taxa de mortalidade infantil. Então, gente, o sul do Brasil ele não foi explorado como o Nordeste brasileiro, que foi aquela exploração toda, o Sudeste brasileiro, que vocês conhecem da história do Brasil. Não. A região sul ela foi feita para povoar, para ir aos pouquinhos povoando. E a região sul já começou mais organizada do que as outras regiões do Brasil, que foi para aquele sistema de capitanias e tudo mais, uma divisão super desigual. Essas aqui, as terras foram divididas em minifúndios, ou seja, em pequenas propriedades, então todo mundo podia plantar, todo mundo crescia junto, então
foi diferente a colonização da região sul. Por isso que a região sul tem os melhores indicadores sociais do Brasil. Tem gente que fica achando que a região sudeste, né, por ter tantas indústrias, é a melhor região do país para se viver. Mas pelos indicadores de natalidade, mortalidade, longevidade, esses indicadores sociais que vocês já conhecem, a região sul é a que tem os melhores indicadores do nosso Brasil, tá bom? Continuando, a natureza singular proporcionou a essa região uma história econômica que sempre esteve ligada diretamente à agropecuária. Então, as características dessa região, né, de ser clima subtropical, então já não dá certo mais a cana-de-açúcar, os outros cultivos, favoreceu para a agropecuária, principalmente a pecuária, por conta dos campos aí gaúchos, né, dos pampas, que dá certo para criar bois. Eu acho que até por isso a gente pode relacionar, porque são tão famosos os gaúchos, né, a carne gaúcha, o churrasco gaúcho, porque eles são tão especialistas em tratar e cuidar e fazer carnes, né, de boa qualidade, por conta disso que já é típico da região, a pecuária, tá certo? A sua agricultura hoje moderna e diversificada, com elevada produção de uva, fumo, soja, trigo, arroz, milho, batata, amendoim, feijão, foi inicialmente estabelecida por colônios europeus, que trouxeram para as terras do sul novas práticas, como a vinicultura, práticas nas encostas serranas por italianos. Então, eles criaram sistemas de plantio, né, nas áreas de serra, que dá certo para plantar. E outra coisa, e o solo do sul do Brasil é um solo extremamente rico em minerais. No sul do Brasil, nós temos o famoso solo de terra roxa, que é um dos solos mais ricos do mundo, que é um solo aí que tem resíduos aí de solo de rochas vulcânicas e tem muitos materiais, nutrientes, e é um solo extremamente, que é assim, como eu posso dizer, é um solo extremamente fértil, essa palavra que eu estava procurando, e dá muito certo para vários tipos de cultivo, tá bom? Solo de terra roxa, é no sul do Brasil que tem esse tipo de solo. A região do Pampas é dominada pela pecuária extensiva de ovinos e bovinos, cujo pisoteio vem servindo historicamente para devastar esses campos, que é essa cultura de pisotear a uva para fazer o vinho, né, que eu falei para vocês. Página 365, tem aqui as principais concentrações industriais. Então, a região sul, embora tenha agropecuária, mas também tem grandes parques industriais, muitas indústrias, é muito desenvolvido também no setor de calçados, a região sul de couro, também devido à pecuária, né, da região. Então, e a região sul do Brasil também, por fim, é o que tem as maiores reservas de carvão mineral do Brasil. Então, daí se extrai bastante, né, carvão. Então, devido a toda a geografia do solo, né, da região sul, então eles ganham dinheiro com essa extração de minério também. Pronto, essa é a aula sobre região sul, tá certo? Vou encerrar essa aula e a gente vai continuar a aula de hoje, mas a gente vai estudar sobre a região sudeste. Lembra que na aula passada eu separei região norte e região centro-oeste para facilitar o entendimento de vocês? Então, nessa aula eu vou separar aqui também para ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Aí a gente vai estudar da página 366 até a página 367, tá certo? Então, quando vocês terminar esse vídeo e você for para a próxima videoaula, você vai colocar nos comentários lá, chegou lá, comenta, página 366 a 367, página 376 a 377, a 377, tá bom? Coloca aí nos comentários do próximo vídeo que a gente abrir para eu ver que você está acompanhando as duas aulas, tá certo? Vou encerrar essa videoaula aqui e você vai para a aula da região sudeste, que é tudo no dia de hoje. Tá bom? Obrigado por ter acompanhado essa aula. Beijinho e vamos para a próxima aula.